Por quê? Porque essa visão do nosso corpo, com um olhar sacramental, com um olhar que fala de uma realidade invisível, fala também da complementariedade. O Vini dizia como que nós sabemos se é homem ou se é mulher. Ora, olhando para o corpo, quando nasce um bebezinho, para onde que o médico olha para dizer se é menino ou menina? Para o olho. Aí se for olho azul, é menino. Não! Olha para onde? Para os genitais. Genitais que lembra Gênesis, genitais que lembra gênero, genitais que lembra origem. Porque os nossos genitais são uma expressão visível da maneira como Deus nos criou para gerar vida. É isso que os nossos genitais falam. O seu genital fala: Deus te criou para gerar vida como homem ou como mulher. É isso que fala. É por isso que quando a gente vai falar com as crianças, sobre o corpo ali, para que serve o pênis, a vagina? Para quê? Como é que você responde isso para o teu filho de 3, 4 anos? Mãe, para que serve? Cala a boca, menino. Cala a boca, menino. Do menino para fazer xixi, da menina. Não, é por ali não. É outro por aqui. Não é o mesmo. Não dá para enganar ela, não dá para mentir. Serve para... Ai, chegou a hora. Pergunta para o seu pai, menino. Vai falar com sua mãe. Liga para os universitários, sei lá, faz alguma coisa. Não sei, deu bug. Mas qual que é a nossa dificuldade? Porque ainda é um olhar estranho para o corpo e para a sexualidade. Serve para quê? Antes de mais nada, para te identificar como homem, como mulher. Para dizer que você é menino ou menina. E bendito seja Deus porque você tem esse ou aquele genital. Um chamado de Deus para gerar vida como homem ou como mulher. E nós falamos dessa definição do homem pela paternidade, da mulher pela maternidade, e de fato precisamos incutir isso, precisamos entender isso. Precisamos entender que os nossos genitais falam disso, e falam inclusive de características muito próprias do masculino e do feminino. Aí a gente entra no que... Qual que é o seu nome? Desculpa. Josiane falava, lá quando o Vini perguntou, essas características masculinas e femininas que a gente consegue perceber são justamente essas características que nos fazem reconhecer a capacidade geradora de vida, como homem ou como mulher. E é tão interessante isso, e tão importante, e tão triste nos dias de hoje, porque tirando essas características, nós vamos ferindo a própria origem do amor conjugal. Não sei se vocês já viram, talvez, alguma coisa nesse sentido, alguns, mas com o uso dos anticoncepcionais em massa, hoje em dia, as mulheres vão perdendo determinadas características femininas que as deixam menos atraentes. Pode não ser uma coisa escancarada, mas, de algum modo, os homens percebem isso. A mulher... Por isso que um anticoncepcional dentro de um matrimônio, por exemplo, aumenta, e São Paulo VI já falava isso lá na Humanae Vitae, aumenta os riscos de adultério, de divórcios. As características femininas vão se perdendo. Os anticoncepcionais hoje na água vão fazendo com que os homens também tenham contato com isso e vão perdendo as características masculinas. E o que é que nos atrai nos homens, mulheres? É a hora agora, love songs. O que é que nos atrai no homem? Para a gente falar dessa complementariedade, o que é que a gente busca num homem? Oi? Gesture. Virilidade. O que mais? Oi? Cheiro bom. Segurança. Proteção. Percebam que nós buscamos características próprias do masculino. O pai é aquele que provê, o pai é aquele que procria, o pai é aquele que protege. E o homem também busca na mulher aquilo que é próprio do feminino. E deve ser assim.
E deve ser assim, não tem problema. É claro que em casa nós temos N técnicas para abrir o vidro de azeitona quando os maridos não estão em casa, sim ou não? Nem que seja jogando no chão, ele vai quebrar, a gente tira a azeitona e depois guarda em outro pote, tá tranquilo. Mas se ele está em casa, né, e eu peço, amor, abre para mim, né, vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, ele reza primeiro, abre, né, chega, não é? Não homens? foi nada, amor. Tem mais algum para abrir? Mais alguma coisa? Mas num exemplo muito simples, nós percebemos a importância também de conseguir valorizar no outro o que lhe é próprio. E nós temos muita dificuldade de fazer isso hoje. Nós temos muita dificuldade. Vou passar para o Vini, mas só para encerrar com um exemplo, nós fomos numa lanchonete um dia, faz um tempinho já, ano passado, ano retrasado. E aí o Vini foi abrir a porta para eu sair, né? Vinha entrando uma mulher com um monte de caixa na mão. E aí ele segurou a porta aberta, né? Eu passei, ele manteve a porta aberta para ela entrar. Não precisa segurar não, eu tenho mão. Né? Aqueles 3 segundos de... Eu só não fiz que eu sou católico. Se eu não fosse... Eu soltei, o anjo da guarda falou, segura. Não por ti, segura. Só por ti, Jesus canta. Mas olha que coisa boba, né? Vai ferir a feminilidade dela, porque a mulher estava com um monte de caixa na mão. Eu queria ter soltado a porta. Eu falei, solta então com esse monte de caixa na... Mas são coisas assim que a gente vê, às vezes, em menor medida no nosso dia a dia. E aí fica o convite para um exame de consciência mesmo, porque às vezes nós fazemos isso em alguma medida. Essa indisponibilidade para ser servido pelo outro. Se o amor conjugal passa pelo servir, passa pelo doar-se, para eu doar algo para alguém, eu preciso de alguém que receba. E vou dizer que receber muitas vezes é mais difícil do que dar.